é fundamental para a sua trajetória cristã, para a sua saúde espiritual, que você leia o Evangelho. E esse vai ser o primeiro estímulo que eu quero deixar aqui para os irmãos e que eu vou fazer aqui todos os domingos nos próximos meses. Que você leia pelo menos um Evangelho. E a minha recomendação é que você comece pelo Evangelho de Mateus. A pergunta é, quando nós acabamos o Antigo Testamento, você vai perceber aí que acaba o Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, e já inicia-se no Evangelho de Mateus. Por que inicia-se direto pelo Evangelho de Mateus? Nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e temos o de João também. Os Mateus, Marcos e Lucas, eles são bem parecidos. O João já difere um pouco, ele traz outras coisas mais diferentes. Mas por que o primeiro é o de Mateus? É o Evangelho de Mateus, não foi à toa que ele foi colocado aqui. Mas por que Mateus é importante? Porque o Evangelho segundo Mateus, ele é uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus é o livro onde você mais vai encontrar menções de profecias que estavam no Antigo Testamento e que se cumpriram em Cristo. Então, por isso que o de Mateus ele está aqui, porque ele é um evangelho de transição. Se você perceber aí, deixa sua Bíblia aberta, por gentileza, uma mensagem de introdução. No capítulo 1 de Mateus, nós vamos ver a genealogia de Jesus Cristo, aonde a intenção de Mateus aqui é deixar claro de quem Jesus é descendente. E nós vamos ver que é descendente do tribo de Judá, de Davi, porque havia uma profecia de que o rei de Israel, o Messias, viria de Davi. Então tem a genealogia, conta sobre o nascimento de Jesus, que também é importante para mostrar que foi de forma milagrosa, que Maria não tinha conhecido nenhum homem, foi o Espírito de Deus, e agora Maria tem o Senhor Jesus. No capítulo 2, fala agora do nascimento de Jesus, e no capítulo 3, já começa a falar então do início do ministério de Jesus, quando ele é batizado por João Batista. Alguém pergunta, por que Jesus foi batizado? Sendo que o batismo é para arrependimento, e Jesus não tem pecado. Jesus batizou para cumprir o procedimento, para cumprir toda a lei, para cumprir toda a justiça. Capítulo 3 fala do batismo. No capítulo 4, fala da tentação de Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto e ele foi tentado. No capítulo 4, versículo 12, começa a mostrar Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Ou seja, ele começa a iniciar o seu ministério. E aí sim, no capítulo 5, inicia-se, e Jesus ministra, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que é o sermão inaugural. É o primeiro sermão que Jesus prega, e é por isso que eu estou dando essa ênfase, para você entender a importância dele. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu vou iniciar agora o meu ministério, e a base daquilo que eu vou ensinar para vocês é isso daqui. Essas são as palavras, e aí ele começa a falar o Sermão do Monte. E ele começa dizendo, aliás, e diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja, e Jesus subiu ao monte e assentando-se. De que maneira ele estava quando ele ministrou o Sermão da Montanha? Ele estava sentado. Esse detalhe não está aqui à toa. Por que é importante esse detalhe que Jesus estava assentado? Porque naquela época, os rabinos, os mestres, os professores, quando eles iam na sinagoga, e eles abriam ali a palavra, abriam ali o pergaminho, eles liam e eles se sentavam para ensinar. Quando um professor, um rabino, ele ia ensinar o povo a palavra, quando ele estava de pé, era um ensinamento informal, não era algo oficial. Mas quando um professor se sentava, significava então que aquele ensinamento era um ensinamento oficial. Ele estava falando uma coisa séria, ele estava falando uma coisa importante. Isso era algo cultural da época. Tanto que daqui a pouco eu vou ler com os irmãos, lá em Mateus 23, que Jesus disse, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Por quê? Por causa justamente dessa cultura de se sentar para ensinar algo sério. Então, quando o Senhor Jesus ele se senta
Logo, aquele povo estava entendendo que o que ele iria falar era algo sério, era algo oficial. E para nós que entendemos que Jesus é o próprio Deus encarnado, nós entendemos então que o que Jesus fala aqui, além de ser algo sério, algo oficial, era a própria palavra de Deus. Jesus é a palavra, então era a palavra pregando a palavra. Era o próprio Deus pregando a palavra. Então eu quero que você entenda que no sermão da montanha, no sermão do monte, não tem erros. No sermão do monte não tem equívocos. Jesus não se expressou mal aqui em nenhum momento. No sermão do monte não tem exageros. No sermão do monte, tudo o que está dito era exatamente isso que Jesus queria dizer. E é importante nós entendermos isso, porque para nós entendermos a seriedade do que Jesus falou aqui. Não tem como, amado, eu ser cristão, eu seguir a Jesus, se eu não entender a base do seu ensinamento. Então o Sermão do Monte é algo oficial, é algo canônico, é a palavra de Deus para nós.